Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos pensar um pouquinho sobre a relação do servo de Deus com o governo. Todos os cidadãos discordam de algumas políticas e práticas do governo, não importa em qual país moram. Em alguns países, o povo tem pouca voz nessas questões, enquanto outros permitem a participação limitada dos cidadãos nas decisões do governo. Reconhecendo divergências e até abusos de alguns governos, algumas pessoas incentivam a rebeldia dos cidadãos. Outros simplesmente apoiam a desobediência do povo às leis. O que a Bíblia ensina sobre a nossa atitude para com o governo? Há vários fatos e princípios revelados nas Escrituras que nos orientam. Primeiro, Deus é soberano. É comum observar a atitude de governantes que se acham soberanos, agindo sem nenhuma preocupação com a vontade divina. Alguns até procuram ditar princípios morais baseados na sua perspectiva política e não na palavra de Deus. Esta atitude é antiga e nunca foi bem sucedida. O antigo rei do Egito desafiou o Senhor e foi humilhado por sua atitude. Pode ver o que Faraó disse em Êxodo 5, versículo 2. E se continuar lendo até o capítulo 14, vai perceber como Deus humilhou esse homem arrogante. Séculos depois, Deus ensinou uma lição importante para o rei da Babilônia. Daniel 4, 32 diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Segundo princípio, governos humanos são ministros de Deus para manter ordem e castigar malfeitores. Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, do versículo 1 ao 4, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O terceiro princípio, Deus mandou que seus servos obedecessem à autoridade do governo. Pedro disse, em 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O quarto princípio, há um limite à nossa obediência aos governantes humanos. Sabendo que Deus ordenou estas autoridades, entendemos também que ele limita sua autoridade. Se uma ordem do governo entrar em conflito direto com a palavra de Deus, devemos lembrar que o soberano é o próprio Deus. Os apóstolos enfrentaram uma situação na qual foi necessário desobedecer às autoridades. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, versículo 29. O seguidor de Jesus não precisa gostar das políticas do governo e não precisa concordar com as opiniões das autoridades. Os trechos citados dos livros de Romanos e 1 Pedro foram escritos durante o reinado de Nero, um dos piores e mais cruéis dos imperadores de Roma. Mesmo assim, os apóstolos ensinaram obediência ao governo. Por este motivo, devemos pagar os impostos exigidos, respeitar as leis que governam os negócios, o trânsito, a construção
e devemos ser modelos de cidadãos obedientes ao governo. Porém, se o governo mandar matar, mentir ou cometer qualquer ato imoral, devemos ter a coragem para desobedecer. E se o governo chegar ao ponto de negar o nosso direito de servir a Deus, de se reunir com outros que compartilham nossa mesma fé, ou de pregar a palavra do Senhor, devemos falar o que Pedro falou. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nas situações normais, os cristãos devem ser alguns dos melhores cidadãos em qualquer país, respeitando a lei e aqueles que exercem a autoridade. Mas no caso de governos que procuram se exaltar acima do próprio Senhor, Deus continua soberano. Vamos agora às perguntas do dia. A pergunta de ontem: no dia depois de ser apedrejado em Listra, Paulo foi para qual cidade com Barnabé? Alternativas: A. Icônio, B. Derbe, C. Antioquia ou D. Perge. A resposta certa: B. Derbe. Diz Atos 14, versículos 19 e 20, entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Então a resposta é certa. Alternativa B, Derbe. E a pergunta de hoje: por que os israelitas não puderam beber as águas de Mara? Alternativas: A. Não tinham cordas para tirar água do poço. B. A água era salgada. C. Os moabitas não deixaram. Ou D. A água era amarga. A resposta vem amanhã, no final do episódio 459. Que Deus continue abençoando sua busca de conhecimento da palavra de Deus. Seja um bom cidadão dentro do que é possível, mas sempre lembrando que nós somos, acima de tudo, servos do Deus soberano. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.